Bem, gente, fazendo aqui uma revisão para o Enem, né? Revisão final para o Enem, com um tema que pode vir na prova de Química, pode vir na prova de Biologia, de Física, também de Matemática, né? Normalmente essas questões que envolvem o meio ambiente são cobradas na prova de Geografia. Desse ano a gente não teve uma questão diretamente relacionada com isso, então há uma grande probabilidade de ser cobrada na prova de Química ou de Biologia. O aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estufa, tem como de suas causas a disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o gás carbônico CO2 para a atmosfera. Por outro lado, o metano, outro gás causador do efeito estufa, está associado à pecuária e à degradação da matéria orgânica em aterros sanitários. Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada desses gases, eles são imprescindíveis para a vida na Terra, importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico. Então, por que esses dois gases aí são importantes para o equilíbrio do sistema, da ecologia, do ecossistema? A gente sabe que o principal gás ou gás estufa é o gás carbônico. Em seguida, a gente tem o metano. E esses aí são muito cobrados na prova do Enem. Tá? Agora, por que eles são importantes e também são prejudiciais em quantidades elevadas? O CO2 ele é obtido através da fotossíntese, né? E os organismos que fazem essa fotossíntese são as plantas, né? Os organismos que fazem essa troca de O2 com CO2 a partir da luz. O CO2, que é o gás carbônico, em grande quantidade, ele vai ocasionar o aumento do efeito estufa. Ele vai ter, você vai aumentar a camada que protege a Terra, então a Terra vai servir, ela vai funcionar como uma estufa com uma camada muito grossa desse gás aí e vai impossibilitar que os raios reflitam e voltem para o espaço, né? O raio solar vem para a Terra, ela reflete na Terra, mas ele não volta, porque a camada fica muito grossa, né? Aumento do efeito estufa. E a diferença de um para o outro está justamente na origem, né? O metano, que é o CH4, ele tem algumas características, né? Geometria tetraédrica, hibridização sp3, é um composto apolar. As vacas, que até foi tema de questão do Enem, elas são uma das fontes de metano. Uma matéria orgânica, no geral, em decomposição, é a fonte de metano. Mas a gente também tem esses animais aí que liberam metano pelo intestino, pela ação do intestino. E ele é conhecido como gás natural, né? Um dos componentes do gás natural. E o CO2, a geometria linear, a hibridização sp, é um composto apolar. Ele é formado também, ele em união com a água vai formar o ácido carbônico. Então, esse gás carbônico ele é a fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes. Então, o gás carbônico participa da fotossíntese, que é justamente a pergunta da questão. Ele é importante porque você vai fazer a fotossíntese que vai fazer aquela troca, naquela mudança lá de CO2 por O2 a partir da energia solar, da luz, né? E tem outros, né, mecanismos aí por trás disso. A gente está resumindo aqui de uma forma para a gente responder a questão e revisar os temas importantes aí para vocês. A questão que trouxe o metano para a prova do Enem é a questão justamente das vaquinhas, né? Porque essa tirinha aí que foi cobrado na prova, do que ela está se tratando, né? A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por emissão de metano, óxido nitroso, dióxido de enxofre, o CFC. O CFC é justamente o que vai causar o buraco, né, da camada de ozônio. Então, nessa questão, ele está falando do metano, né? Ruminantes digerem celulose e vão provocar a emissão de gás metano, que é um contribuinte para o efeito estufa. Uma coisa interessante é você saber diferenciar aeróbico de anaeróbico, né? Aeróbico é aquele que consome oxigênio e anaeróbico aquele que não vai utilizar o oxigênio aí para obter energia.
Então aqui a resposta é a letra A, o metano que vai ser emitido pelo intestino aí desses ruminantes aí, no caso aí da vaca, do boi, e é um que vai contribuir para o efeito estufa. E para a gente finalizar essa revisão sobre química ambiental, que é importante, ultimamente não vem sendo cobrado na prova do Enem, mas a gente tem que saber sempre relacionar as substâncias com os problemas que elas vão ocasionar no meio ambiente. Então, as florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida no planeta, por meio do chamado sequestro de carbono atmosférico. Resultados de observações sucessivas nas últimas décadas indicam que a floresta amazônica é capaz de absorver até 300 milhões de toneladas de carbono por ano. Então, esse enunciado aí é justamente a questão da fotossíntese, né? Que as florestas, né, as plantas, vão pegar o CO2 e converter para o O2 através da luz solar. Conclui-se, portanto, que as florestas exercem papel importante no controle do efeito estufa, da camada de ozônio, da inversão térmica. Ele está falando, lógico, do efeito estufa, né? Então você vai ter uma diminuição de carbono na atmosfera justamente pela ação dessas florestas úmidas aí, tá? Então você tem um aumento do efeito estufa pela emissão de gases, então você tem que dar um jeito de diminuir esses gases. Então, uma das propostas que é feita é substituir os gases poluentes por combustíveis menos poluentes, para gerar a quantidade menor de gás poluente, a quantidade menor de carbono na atmosfera. Então, aqui a letra D, essa questão que foi cobrada na prova do Enem. Então, lembre-se de verificar a questão do gás carbônico, do metano e de gases poluentes para o efeito estufa, para a camada de ozônio, para a chuva ácida, que também são temas importantes para a sua prova de química.